Olá, olá. Chegamos, Super Bowl 60, mas antes do Super Bowl 60 tem vencedores e perdedores. Pra gente dar aquela última arredondada nas finais de conferência, mas não só, fica comigo até o final, porque eu vou falar também de vacâncias de treinadores, falar de coordenador ofensivo nos Eagles, falar de Cleveland Browns, tá? Porque a gente tem notícias sobre isso. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal se você não está inscrito. Também a cobertura da off-season segue a todo vapor aqui. E, claro, cobertura do Super Bowl 60 ao longo dessas próximas 2 semanas. Vamos lá, então, né? Vamos lá, vencedores e perdedores. Esse é o penúltimo da temporada. Ou será que não? Não será. Semana que vem eu vou fazer um vencedores e perdedores da temporada 2025, tá? Antes do Super Bowl. Vamos começar com os vencedores aqui das finais de conferências. O Elijah Pollner, como eu mencionei ontem brevemente, ele e o Milton Williams combinaram aí para 8 pressões, foram importantes pressionando o Jarrett Stidham. Eu já falei bastante sobre o Stidham, sobre aí também a questão dele processar o jogo de maneira bem lenta no pós-snap, no vídeo que eu fiz para os membros, né? O mais 5 coisas que você precisa saber sobre a final da Conferência Americana. Mas também a gente tem que destacar uma coisa. O Justin Herbert jogou sozinho, não tinha defesa do outro lado. O CJ Stroud jogou sozinho, não tinha defesa do outro lado. Ele fez um monte de besteira, mas tinha uma defesa do outro lado. Da mesma forma, o Jarrett Stidham não sepultou as chances dos Broncos sozinho. Tinha uma defesa do outro lado, né? E aí eu queria destacar esses dois jogadores justamente porque o desempenho abaixo, né, que os quarterbacks estão tendo contra os Patriots também é um pouco fruto do mérito defensivo de New England. Não estou falando que eles não têm responsabilidade. É óbvio que eles têm. Faz parte da equação eles terem jogado mal, tá? Mas, do outro lado, tem uma defesa jogando. A gente precisa, e eu estou numa campanha há algum tempo, exaltar o mérito defensivo também. Porque a impressão que passa é que quando um time vai bem é porque o quarterback jogou pra cacete, quando o time vai mal é só porque o quarterback jogou mal. E aí do outro lado não tem defesa, e tem defesa, tá? Então eu acho que esse ano, com tantas defesas boas, Broncos, Texans, Seahawks obviamente, os Chargers, uma boa defesa também, algumas defesas em alguns pontos em específico, por exemplo, a defesa do San Francisco 49ers, considerando a ausência de talento que teve para pressionar o quarterback, acho que fez um trabalho muito digno. A defesa dos Bears roubando a bola do adversário fez um excelente trabalho, foi a melhor da NFL. Jacksonville também roubando a bola do adversário, né? Então, em alguns pontos específicos, algumas defesas brilharam e tem essas 3 defesas que foram as melhores da liga. Então, eu queria destacar isso, que é importante. Vencedores, quarterbacks móveis. A gente coloca o Drake May para ilustrar aqui, porque teve mais de 6 jardas por carregada e o único touchdown dos Patriots, mas a gente, de maneira definitiva, estamos no final da era dos quarterbacks pocket passer, né? Então, aqueles quarterbacks com arranque de balsa, não sou quarterback, mas eu tenho arranque de balsa, é uma espécie em extinção. Não existe mais possibilidade de um quarterback conseguir jogar em altíssimo nível na NFL, ele vindo do college como um pocket passer. Essa era acabou, tá? Que a gente viu aí com o Drew Brees, com o Peyton Manning, com o Tom Brady, com o Aaron Rodgers, que até tinha mais mobilidade, mas ainda tem um quê de pocket passer clássico. O Aaron Rodgers acho que foi um dos primeiros, inclusive, né, no auge, a começar a abrir essa porta, junto do Russell Wilson, junto sim do Colin Kaepernick, a gente tem que mencionar em 2012, junto do Robert Griffin, né, no início da década passada, a gente começa a ter uma movimentação mais forte de quarterbacks com mobilidade. E claro, essas portas foram abertas muito antes, com o Frank Tarkenton nos anos 70, com o Randall Cunningham nos Eagles no final dos anos 80, com o Steve Young, com o Michael Vick, obviamente. Então, o que da mobilidade dos quarterbacks ficou cada vez mais importante, um elemento a mais para preocupar as defesas que foram evoluindo, ficando mais complexas. E se você tem um quarterback com mobilidade para escapar quando tudo está dando errado, é muito importante. E essa mobilidade do Drake May foi muito importante contra os Chargers e foi importante também nesse jogo contra os Broncos. Se o Drake May fosse o mesmo quarterback, mas com a mobilidade do Kirk Cousins, eu não sei se New England teria vencido esse jogo, tá? Então, quarterbacks móveis são muito vencedores, a gente definitivamente está nessa era. O Kirk Cousins é o último dos quarterbacks pocket passers, na minha visão. O Aaron Rodgers, por estar com uma idade mais avançada, também. Joe Flacco também. Você vê que eu estou citando alguns nomes que pode ser que não voltem para a próxima temporada, né? Especialmente o Rodgers e o Flacco. No caso do Kirk Cousins, talvez tenha uma alternativa já na próxima temporada com o Kevin Stefanski. Vamos ficar de olho, né? Bom, terceiro vencedor, o Josh McDaniels, pelos ajustes no segundo tempo. New England simplesmente abraçou o desastre, que não daria para fazer muita coisa, e o McDaniels no segundo tempo usou mais formações jumbo, usou mais nub formation, ou seja, os recebedores colados na linha de scrimmage, e basicamente falaram, vamos correr com a bola, vamos proteger o quarterback, não vamos abrir o ataque, abrir os recebedores,
porque as condições são muito inóspitas com neve e tudo mais. Então, acho que esse contra-ajuste do Josh McDaniels, por mais que o jogo terrestre de New England, dos dois times, não tivesse despachado no segundo tempo. Por que eu falei despachado? Acho que é porque eu fiz o negócio da viagem agora, né? Eu fiquei pensando em bagagem despachada, não tem nenhum sentido eu falar a palavra despachado aqui. Não andou o jogo terrestre para os dois times, mas tentou fazer ajustes o McDaniels, né? E com isso, New England controlou muito a posse no segundo tempo. Isso foi um fator muito importante, então eu vou colocar o McDaniels aqui como vencedor. Como head coach, uma calamidade, tá? Nenhum time vai dar mais oportunidade para o Josh McDaniels ser head coach, a não ser que seja um time muito xarope. Essa é a verdade. Que já provou por A mais B que ele não vai mudar, né? Agora, como coordenador, é um excelente coordenador. Excelente coordenador, McDaniels. A gente falou muito do Mike Vrabel, muito do próprio Drake May, mas o trabalho do McDaniels é excelente como coordenador. Quarto vencedor, o Jackson Smith-Njigba, que bailou na secundária do Los Angeles Rams, teve touchdown importante contra o San Francisco 49ers na semana passada, teve touchdown importante nessa semana contra os Rams, e tem uma big play no meio do campo que eu fiz análise tática, tá lá no meu Instagram, tá? Que ele faz um corte no meio da rota, assim, olha só como eu faço um corte aqui também. Ai, ai. Esses dias falaram que a minha risada lembra da Ana Maria. Eu poderia ter rido assim, né? Na frente dela. Imagina os dois. Agora foi falsa a minha risada, não foi verdadeira. Eu não consigo rir de maneira falsa. Jackson Smith-Njigba é um recebedor de primeira prateleira, né? Meio que tô chovendo no molhado, porque eu falei isso na segunda-feira também. Mas não é energético, hein? Café puro. Bom café, hein? Nossa. Café que será que é esse aqui que Mozão comprou? É isso. Não deve nada a nenhum recebedor da liga. É primeira prateleira. Quando eu for fazer prateleira de wide receiver na intertemporada, naquele auge da intertemporada, que nada acontece feijoada, obviamente eu colocarei o Smith-Njigba na primeira. Esse é um outro que pode ser considerado cada vez mais um edge rusher, um apreciador de passe de primeira ou no mínimo segunda prateleira. Talvez não seja a primeira, porque a gente tem Myles Garrett, Micah Parsons, esses caras muito fora da curva. Mas o Jared Verse, com 6 pressões e um sack, fez a dele nesse jogo contra o Seattle Seahawks. O azar do Los Angeles Rams é que até em alguns momentos importantes conseguiu pressionar o Sam Darnold, mas o Sam Darnold deu conta do recado. Sam Darnold não está nos vencedores porque foi capa do vídeo ontem, tá? Extensamente elogiado, postei corte no meu Instagram. Então calma, tá, torcedor de Seattle? Antes que você pegue pedras, antes que você comece uma obra aqui do meu lado, você que quer me punir, você que não gosta de mim, você que é meu hater, simples, comece uma obra do lado da minha casa. É a melhor forma de me punir nesse momento. Então, obviamente, não vou passar meu endereço, mas compre uma Makita, tá? Por que a Makita não me patrocinou ainda, velho? Tem anos que eu faço propaganda de graça pra esses filhos da mãe. Anos que eu faço. E explicando, eu me mudei de apartamento. Esse cenário é diferente daquele cenário antigo que a parede era branca no fundo. E é um apartamento maior, porque vim morar com a minha noiva. E aí tinha uma obra terminando, que agora tá na fase da Makita, e começou outra obra, que ficou na parte da batistaca. Então dessa obra tem que acabar logo. Aí, não obstante, começou uma obra no telhado do meu apartamento, do meu prédio, pra trocar caixa d'água, sei lá o que cacete que fizeram. Aí, tipo, pegava a telha assim, jogava no chão, pá, aqui no térreo. Aí um outro vizinho, filha da mãe, começou uma obra com Makita. E esse filho da mãe, eu queria falar muito palavrão aqui, mas eu não vou falar, porque eu sei que tem criança assistindo. 10 horas da noite de um sábado tava rolando Makita, velho. Eu falei, eu vou chamar a polícia. Aí eu me segurei. Aí eu falei, não, eu não vou chamar a polícia, eu vou jogar meu simulador aqui de corrida, meu Automobilista 2, colocar um fone e vai ficar tudo certo. E ficou tudo certo. Sexto vencedor, Nick Emmanwori. Meu voto para calor defensivo do ano, lembrando, você que está começando agora no futebol americano, não conta pós-temporada para esses votos, tá? Só conta a temporada regular para todo mundo ter o mesmo espaço amostral. O Emmanwori, em alguns momentos, foi problema na cobertura ao passe durante essa temporada. Em alguns momentos, especialmente contra tight ends. Inclusive, eu acho que o Sean McVay poderia ter explorado um pouquinho mais os tight ends contra o Seattle. Eu até destaquei algumas vezes na transmissão e no pré-jogo que Seattle teve algumas partidas que cedeu bastante jardas para tight ends, né? Para além de Trey McBride, tá? Que é o óbvio, que é um dos melhores tight ends da liga, mas sofreu em alguns momentos Seattle contra os tight ends e eu acho que poderia ter utilizado mais aí no primeiro tempo, até pelo histórico dos Rams vindo com pacotes 13, né, um running back e 3 tight ends, o time que mais usou esse pacote na temporada. O Emmanwori foi fantástico na cobertura ao passe, várias janelas apertadas e é uma peça muito importante dessa defesa do Mike Macdonald, porque é uma defesa que costuma jogar com 2 safeties no fundo do campo e quando você joga dessa maneira, você fica
em tese, um pouco mais vulnerável para o jogo terrestre, né? Porque os safeties estão lá no fundo. Mas ter o Emanuori muitas vezes descendo ou ele perto da linha, é o chamado Big Nickel, ele é meio que um híbrido de linebacker e safety nesse aspecto, é muito importante para conter o jogo terrestre, tá? Então, aliás, essa é uma diferença fundamental da Legion of Boom e dessa defesa do Seattle Seahawks. Aquela defesa jogava com um safety no fundo do campo, o Earl Thomas, patrulhando sozinho basicamente o meio do campo, e essa defesa joga mais com 2 safeties no fundo. Nesse último jogo jogou mais com 1, né? Jogou bastante cover one. Enfim, não vou entrar tanto no mérito tático aqui, mas só para vocês saberem da importância tática do Emanuori. E o 7º vencedor é a Conferência Nacional. Eu não acho que a gente está no início dos anos 90, que basicamente o NFC Championship Game era o Super Bowl antecipado, né? Porque durante algum tempo a Taça Guanabara foi o Super Bowl antecipado. Vale lembrar que do início dos anos 80 até os Broncos serem campeões em 97, a NFC engata uma sequência bizarra de vários títulos seguidos. A NFC é onde estão os times mais tradicionais da NFL, os times mais antigos, né? Green Bay, Chicago, New York Giants, Philadelphia Eagles, todos esses times estão na NFC. A gente tem alguns times de mercados menores na AFC por conta da fundação da Conferência Americana como AFL em 1960. Então, por exemplo, Buffalo, Jacksonville, que Jacksonville entrou em 95. Mas enfim, vocês entenderam a lógica. E a NFC, eu acho que sai como vencedora porque eu estou vendo muita gente falar que o Super Bowl foi no domingo passado às 8 horas. Eu não acho que é por aí. O favorito é o Seattle Seahawks e eu tinha dito antes da final da AFC que quem passasse, Rams ou Seahawks, seria o favorito no Super Bowl. De fato, nas casas de apostas, o Seattle Seahawks é favorito por 4,5 pontos, tá? Isso é bastante. Para você ter ideia, se esse jogo fosse em Seattle, você sairia de campo neutro e daria 3 pontos de home field advantage para Seattle. Ou seja, se o jogo fosse em Seattle, o Seattle seria favorito por 7 pontos, pelo menos. Se o jogo fosse em New England, Seattle ainda seria favorito por 1 ponto, pelo menos. 1 ponto, 1,5 pontos. Então, em qualquer dos cenários, mesmo que não fosse em campo neutro, o Seattle seria favorito. Isso é importante para você que gosta de apostar tal. Geralmente, o mando de campo dá 3 pontos. De 2,5 a 3 pontos, depende do lugar. Obviamente, no Lumen Field seriam 3 pontos cheios. Então, a Conferência Nacional, pela percepção pública, ela sai como favorita, porque a impressão é que a Conferência Nacional foi bem mais difícil, seja nos playoffs, seja na temporada regular. Teve a divisão mais difícil da NFL, a NFC Oeste, teve uma divisão muito dura, a NFC Norte, a NFC Leste um pouco menos, né, porque Dallas teve uma defesa muito frágil, os Commanders muitas lesões, o ano de ressaca, os Giants eu acho que são uma equipe que é melhor do que a campanha diz, e a NFC Sul foi uma tragédia. Mas a NFC como um todo foi melhor do que a Conferência Americana neste ano, até porque os times que a gente esperava muito da Conferência Americana, Buffalo, Kansas City, Baltimore, os 3 foram abaixo. Buffalo não ganhou a divisão, Kansas City e Baltimore não foram para os playoffs. Vamos para os perdedores, mas antes, essa bela camiseta que eu estou usando, e também tem caneca do Berzão lá, tem caneca do Super Bowl, você encontra na Esporte América. E na coleção Super Bowl, ou seja, esses produtos aqui, tem camiseta oversize, tem moletom, para você já comprar agora para o inverno chegando, você tem 10% de desconto usando o meu cupom CURTESB. Meu sobrenome, seu RTI, SB de Super Bowl, CURTESB, você tem 10% de desconto lá no Esporte América para a coleção Super Bowl, tá bom? Eu vou colocar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado, junto dos vídeos de membros para vocês assistirem. Vamos aos perdedores. Ai, ai. Comecei o dia hoje jogando Fitness Boxing do Switch. Pra começar o dia bem, começar o dia com exercício físico. 1, 2. É bom, hein? Gastei... Quantas calorias eu gastei? Coloca aí, André. Eu sei que a gente tá na parte dos perdedores, eu vou te mandar. Não tô achando. Achei. Gastei 97 calorias, hein? Eu baixei o demo, né? Aí eu joguei, tive 360 socos. Olha só. Poderia colocar, é que os Bears estão bem, né? Mas eu poderia colocar um logo dos Bears na TV, assim, pra eu dar soco. Mas agora os Bears estão muito bem, então preciso arranjar outra motivação. Perdedores! Vamos começar com o time de especialistas do Los Angeles Rams, que foi um problema durante toda a temporada. Sim, teve a falta do Rick Woolen, que foi compensada, vamos dizer assim, uma besteira de cada lado, mas queira ou não, a falta do Rick Woolen foi uma conduta antidesportiva, evitável. No caso dos Rams foi dentro do jogo, né? Foi um muffet punt. Aliás, ponto importante, árbitros de todo o Brasil, vocês vão me agradecer muito agora, um deles já me agradeceu. Guilherme Corre, um abraço para vocês. Não existe fumble se você não teve a posse, tá? Então, no punt, quando o jogador toma um frango, ele vai pegar a bola bate nele, não é um fumble, é muff o termo, tá? A bola bateu nele, é bola viva. Fumble é quando você está configurado com a posse, você é um corredor e a bola escapa, tá bom? Então é importante essa distinção.
O time de especialistas dos Rams foi problema contra os Eagles, foi problema contra os Panthers com o punto bloqueado, foi problema contra os 49ers, foi problema agora, né, com o muff do Xavier Smith. Só tava faltando isso, né? Porque teve tudo. Field goal bloqueado, retorno de punt para touchdown do Rashid Shaheed na semana 16. E aí, na jogada seguinte, o Seattle Seahawks anotou um touchdown e colocou mais 7 pontos no placar. Não dá para saber se ele é a diferença ou não, mas queira ou não, durante toda a temporada a gente alertou que o time de especialistas poderia ser um problema. Teve até um membro do canal que mandou, não exagerou o fato, os Rams vão ser eliminados pelo time de especialistas? Aí eu falei, cara, é exagero, mas eu consigo ver acontecendo alguma lambança. E acabou acontecendo alguma lambança. Agora, com dor no coração, o segundo perdedor aqui é o Sean Payton. Será que ele não foi agressivo demais? Porque ele ir para aquela quarta descida no início, beleza. Mas, num segundo momento, estava 7-0, uma quarta para 1 na red zone, na linha de 14. Se você faz o field goal ali, e eu entendo que normalmente uma quarta para 1 na linha de 14, jogando em casa, seria a situação para ir. Mas com o seu quarterback reserva, com previsão de neve no segundo tempo, que todo mundo sabia que ia nevar, né? Nos Estados Unidos caiu a maior nevasca da história, basicamente. Será que não era melhor ter saído com os pontos? Eu sei que parece engenharia de obra pronta aqui, mas não é, tá? Tanto que eu defendi o Sean McVay de ir para aquela quarta descida no final do quarto período. Na questão do Sean McVay, talvez a questão da conversão de 2 pontos seja discutível, né? Antes. Mas essa quarta descida, não. Agora, sobre o Sean Payton, se o jogo ficasse 10-0, ia colocar mais pressão no ataque de New England, colocaria 2 posses e o jogo foi 10-7. Né? Então, ficaria mais difícil chutar field goal no segundo tempo também. Eu acho que nessa situação seria bom economizar, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança de Denver, que a Bammerins foi pro cacete, né? Continua numa boa. E aí, neste caso, deixa eu anotar aqui que eu tenho que colocar essa imagem. Bammerins, entreguei a idade, né? É fantástico isso, né? O jingle dos caras era o tempo passa, o tempo voa, a poupança Bammerins continua numa boa e o banco quebrou. Muitos bancos quebraram por conta do Plano Real, porque acabou a ciranda financeira da inflação desenfreada que teve até então, né? Fechando parênteses de história da economia. E aí ficaria 10-0. Né? Turnover on downs e New England conseguiu buscar virar o jogo 10-7. Mas eu coloco um dor no coração o Sean Payton. Terceiro perdedor é o Nick Foles, né? Porque a mística do quarterback reserva entrando no final da temporada e ganhando título, e chegando no Super Bowl, papipopopó, ela perde um pouco do verniz, né? O Nick Foles até fez uma brincadeira muito bem-humorada, achei legal, falando que New England tem problemas contra quarterbacks reservas nos playoffs, papipopopó. Foi o caso no Super Bowl 52, né? Aliás, o Nick Foles impediu um tricampeonato, né? Porque New England venceu os 51 e 53, se venceu os 52 seria o único tricampeonato da história do Super Bowl. Mas falando sério, Jarrett Stidham, eu não vou me estender aqui e bater mais nele ainda, coitado. Porque, né, tadinho, deve estar se sentindo mal. Mas sem condições nenhuma de ser titular, assim, muito feio ver o Stidham jogar e processar a defesa, não consegue processar blitz, é uma coisa trágica. Sobre o Bo Nix, eu tô com o coração partido, cara. Eu tô muito chateado. Eu não chorei, porque, né, vocês sabem que eu sou chorão, mas algumas vezes desde domingo eu fiquei pensando nisso, cara. Pô, que coisa terrível. Você vence um shootout contra o Josh Allen, você leva o seu time pra final da Conferência Americana em casa, e aí você machuca no final do jogo, e mesmo que o time vencesse a final da Conferência Americana, você não jogaria o Super Bowl, cara. Cara, o Super Bowl é o sonho de todo mundo. Falo por mim, na minha profissão. Cara, é de doer o coração. Novamente, a gente não tem como cravar que com o Bo Nix os Broncos venceriam. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se o Bo Nix tivesse jogado, meu palpite seria Denver vencendo esse jogo. Ai, cara, é de cortar o coração. Sério, você não poder trabalhar é a pior coisa que existe. Eu acho que eu falei numa live, teve uma vez que eu fiz um jogo de beisebol que eu tinha mordido a língua de madrugada. Maldição de algum de vocês, né? Com certeza absoluta. Eu falei mal de algum time ou algum quarterback. Vocês jogaram praga em mim. E aí eu literalmente mordi a língua. E aí, cara, eu tive que fazer uma transmissão de 3 horas de beisebol. Que nos intervalos eu tomava um frutari, aquele sorvete, sabe? Aquele sorvete de fruta da Kibon, que é bom pra cacete, né? E eu ficava assim, ó, no intervalo, pra ver se anestesiava a língua. E aí liguei pro meu dentista, pedi alguma pomada, alguma coisa assim. Cara, foi terrível. Foram 3 horas terríveis, assim, no sacrifício. Só que teria sido ainda pior não ter feito a transmissão. Então, cara, você não poder trabalhar, e eu tô me colocando no lugar dele, né, nesse caso, tô falando da minha realidade, não tô falando que é a mesma coisa. É óbvio que um quarterback não poder jogar uma final de conferência americana é muito mais importante do que eu não fazer uma transmissão aqui no Brasil. Enfim, vocês entenderam, tá? Não tô querendo me comparar.
Mas pode falar isso aí para vocês também, sei lá, um advogado que é correspondente, o carro quebra, ele não consegue ir na comarca vizinha. Um médico que o celular quebrou, ele não recebe uma ligação para, sei lá, fazer um parto. Não sei, poderia citar N outros exemplos aqui. Um contador que quebra o computador dele. Enfim. Não poder trabalhar dói muito, cara. E, enfim. Quarto perdedor, o jogo terrestre na neve. Tem muita gente que tem a percepção, a concepção, que quando neva, os times têm que correr com a bola e é a única saída possível, o jogo terrestre vai ser muito melhor que o jogo aéreo. Não necessariamente. Há exemplo do que acontece no Super Mario 64, quando o Mario tá na neve fofa, ele não consegue correr, né? Então tá aí o exemplo que eu coloquei, bom jogo, aliás. Eu estou zerando todos os Marios em sequência. Estou terminando o Super Mario World, mas eu quero zerar com 96 saídas, porque é o jeito certo de zerar. Aí na sequência eu vou jogar Super Mario World 2, e depois, que é o Yoshi Island, e depois eu vou jogar Super Mario 64, obviamente com 120 estrelas. Então me veio à cabeça isso, poderia colocar para ilustrar aqui as fases de neve do Mario Kart, que são insuportáveis também, mas na neve você escorrega pra caramba, teve escorregão até não poder mais nesse jogo, então eu quis colocar aqui o jogo terrestre na neve como perdedor, para as pessoas terem essa consciência que quando neva, não necessariamente o jogo terrestre vai ser a única coisa que vai dar para fazer, é que vai ser um pouco menos perigoso correr com a bola do que passar na neve. Mas mesmo assim, não é simplesmente a melhor coisa sempre, tá? Então o jogo terrestre na neve fica complicado. Quinto perdedor, vamos falar um pouco de técnicos agora para terminar. Nick Sirianni, o Deacon Doyle dos Bears e o Charlie Wise Jr., tô ficando velho, Charlie Wise Jr., cacete. Charlie Wise pai, senior, foi coordenador ofensivo do Brady no início da dinastia. Eles saíram da briga, por conta própria, da briga para ser coordenador ofensivo dos Eagles. Se eu fosse técnico, eu gostaria desse emprego? Olha, eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa confiante. E eu ia querer mostrar serviço. Eu falei assim, dá aqui essa caceta desse ataque que eu vou fazer, porque não é possível. Tem A.J. Brown, tem Jalen Hurts, tem uma boa linha ofensiva, tem o Saquon Barkley, tem o Devonta Smith, tem o Dallas Goedert. Não é possível que esse negócio vai... Eu vou fazer esse negócio dar certo. Eu ia ser confiante. Mas eu entendo a galera não tá querendo esse trampo. Por quê? Trampo bem paulistano agora foi. Por quê? Porque é uma bomba. Você tem o Nick Sirianni de chefe. Cara, eu acho que eu prefiro ter o Michael Scott de chefe do que o Nick Sirianni. E o histórico recente é ou virar head coach em algum outro lugar ou ser mandado embora, né? Brian Johnson e o Kevin Patullo, os casos que foram mandados embora. Então será que... Né? Eu entendo essa situação. Então o Nick Sirianni sai como perdedor porque o Philadelphia ainda não tem coordenador ofensivo, tá? E eu honestamente não sei como que vai ficar essa situação. Sexto perdedor, o Cleveland Browns. Mike McDaniel, nosso glorioso nerdola, Jesse Minter e o Grant Odinski. Eu não sei falar o nome dele, deixa eu pegar aqui. Coordenador ofensivo dos Jaguars. Eu sabia que eu ia ter que escrever errado. Offensive. Eu escrevi muito pequeno. Cacete. Grant Udinski, falei certo. Ó, pra mostrar aqui pra vocês, escrevi muito pequeno. Ninguém vai conseguir ler aqui, ó. Meus hieroglifos. Os três picaram a mula. Assim, head coach em Cleveland, com essa situação de quarterback. Aliás, Shadow Sanders pro Pro Bowl, hein? Se alguém mais queria usar o argumento, ele é substituto, mas se alguém mais quiser usar o argumento, este quarterback foi pro Pro Bowl, eu vou entrar na violência física. Porque o Mac Jones foi pro Pro Bowl nos Patriots e agora o Shadow Sanders está como reserva em New England. Pro Bowl não é argumento de desempenho, ok? Tem votação popular, é um negócio avacalhado, os titulares saem, aí entra outro, aí no meio da pós-temporada, não quero jogar o Pro Bowl, aí tem gente que vai pro Super Bowl e não joga o Pro Bowl, aí de repente fica com esse rótulo Pro Bowler. Não é argumento, Brasil. Argumento é ao Pro, tá? Primeiro e segundo time ao Pro. Pro Bowler não é argumento. Você está autorizado por mim, se a polícia chegar, você pode falar, mas o CURT autorizou, em fazer a autotutela desse direito. Então, por favor, não saiam na porrada. Não briguem, tá? Sou contra a violência. É isso, tá todo mundo saindo dessa bomba aí. Ainda tem o Deshaun Watson lá, que eu acho que Cleveland em algum momento vai cortar, mas o ataque não tem skill player, né? Não tem wide receiver, no caso, confiável. Eu acho que até tem o Fanning, um bom tight end para o seu segundo ano. O jogo terrestre, eu acho que também tem potencial, mas a questão quarterback pesa bastante.
Se eu sou essa galera aqui, Mike McDaniel, que acabou de trabalhar com Tua, Jesse Minter, que o ataque dos Chargers tinha o Justin Herbert, e o Dzinsky que tinha e o Trevor Lawrence, cara, a situação de Cleveland passa muito longe de ter estabilidade na posição de quarterback. E também tem questões com a ownership, né, os donos dos Browns. Eu entendo, a galera tá picando a mula disso aí. E quem não picou a mula foi o Mike McCarthy, o torcedor dos Steelers, para mim, sai como um perdedor. Né? A galera tá brincando na internet, nas redes sociais, e eu concordo com essa brincadeira, que os Steelers trocaram o Mike Tomlin mente defensiva, pelo Mike Tomlin ofensivo. Será que o Mike McCarthy é o motivo aí para Aaron Rodgers voltar para mais uma temporada, coisa que os jogadores de Pittsburgh querem? Será que isso não vai continuar, fazer os Steelers continuarem no limbo de não vencer em pós-temporada, como foi o passado recente? Será que em 2025/2026 Mike McCarthy é a solução? Mike McCarthy nos Steelers é equivalente a um time hoje no Campeonato Brasileiro contratar o Vanderlei Luxemburgo. Com todo o respeito ao Pofechô, que eu amo, vocês sabem que eu imito, tem que ter projeto, tem que estar com a pontada pro Shell, mas é meio que aí, né? 2026, galera. Torcedor dos Steelers, sinta-se abraçado. Eu não acho que isso vai dar certo. Para mais sobre Steelers, mais sobre Mike McCarthy, eu fiz vídeo para os membros, tá? E a gente vai continuar monitorando as contratações. Um beijo carinhoso para todos vocês. Lembrando, essa camiseta está à venda na Esporte América. Tem link na descrição e no primeiro comentário para a coleção Super Bowl lá na Esporte América. O cupom é CURTESB para você ter 10% de desconto. E membros aqui do canal tem mais desconto para todos os produtos, tem 12%. Então seja membro. Você que é membro, na aba comunidade está o cupom de desconto para todos os produtos da Esporte América, incluindo canecas aqui do Berzão e de outros times e outras camisetas de todos os times aí da NFL. Beijo para vocês, fizemos todo o estrago que podíamos e a gente volta com mais ao longo da semana. Até a próxima. Tchau!